Oi, pessoal! Eu começo hoje a fazer a resolução dos principais vestibulares do nosso estado e do nosso país. Eu optei iniciar aqui pelo vestibular da Unesp, por quê? Porque ele é um vestibular um pouco mais tranquilo, ele é um vestibular que a gente consegue achar de maneira clara qual que é o conteúdo ali de determinada matéria que está sendo pedido, que está sendo cobrado, tá? Então, é uma prova que a gente brinca, a gente fala assim que o vestibular da Unesp é uma prova fazível, né? E, enfim, é uma prova mais de boa, tá bom? Só chamando a atenção que, inicialmente, eu vou resolver a prova de conhecimentos gerais voltada para o público que prestou área de exatas e humanas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso achar o conteúdo, né, dentro da questão, para eu lembrar, para eu buscar informação lá no meu cérebro, né? Quando eu bato o olho aqui nessa questão, eu já percebo que não é química orgânica. A química orgânica a gente consegue perceber pelas estruturas, né? Ou às vezes ele está falando alguma coisa sobre o carbono, alguma coisa mais do ponto de vista biológico, né? Não é o caso dessa questão. Então, quando eu vou lá na pergunta mesmo, ó, organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores do que o lítio, tem-se. Então, ele está falando sobre tamanho, raio atômico. Onde que eu vejo isso? Quando eu estudo propriedade periódica e também quando eu linko com a distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou fazer a resolução pela distribuição eletrônica, certo? Se ele pediu para a gente comparar com o lítio, né, já que ele quer que coloque em ordem crescente, eu preciso saber as informações a respeito do lítio, né? Então, percebam que aqui ele não trouxe o número atômico, né? Para eu fazer a distribuição eletrônica, óbvio, eu preciso do número atômico. Onde que está essa informação? Lá atrás na prova eu tenho a tabela periódica, tá? Então, o lítio, ele tem número atômico 3, né? Um dos primeiros elementos químicos aí. Então, usando o diagrama de Linus-Pauling, a gente teria a seguinte distribuição. 1s2, 2s1. Então, quando eu olho o lítio, eu percebo que ele tem duas camadas. E se eu for comparar o número de prótons e de elétrons, eu percebo que é o mesmo. Então, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Quando eu escrevo o lítio assim, o número atômico dele não muda, porque o número atômico é o número de prótons. Mas o que significa eu colocar essa carguinha aqui em cima? Essa carguinha aqui em cima, ela está me mostrando que o elemento químico, ele perdeu elétron. Não é porque está mais, que eu vou lembrar do próton, que é positivo, ou vou falar que ele, por exemplo, ganhou elétron, tá? Não. Significa que ele perdeu elétron. Quando tem a carga negativa, significa que ele ganhou elétron. Eu nunca perco ou ganho prótons, tá? É sempre elétrons. Então, se ele perdeu um elétron, qual que é o número de elétrons que ele ficou? 2. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu tenho isso aqui, ó, 1s2. Quantas camadas eu tenho nesse lítio iônico? Apenas uma camada. E se eu for comparar o número de prótons e o número de elétrons, eu vou perceber que eu tenho 3 prótons, porém, somente 2 elétrons. Então, já tenho as informações aqui do lítio. E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros íons, né? Então, primeiro vem o sódio, eu vou fazer a distribuição dele. Primeiro no seu estado fundamental, então sem ganhar nem perder elétron, né? O número atômico do sódio é 11, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Significa, então, que o sódio tem 3 camadas. Qual que é o número de prótons, qual que é o número de elétrons? Ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Quando eu escrevo Na+, significa que esse sódio perdeu um elétron. De onde que ele perde esse um elétron? Dessa última camada aqui. Então, essa camada aqui, ela vai embora. Como que vai ficar? Se ele ficou só com 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, 2 camadas, tá? E agora eu passo a ter quantos prótons? 11, porém, somente 10 elétrons. Beleza.
Agora, eu vou fazer com o magnésio, porque se vocês olharem as alternativas, são esses elementos aí que ele tá comparando, tá? Ele só tá mudando a ordem, tá? Então, o magnésio, ele tem número atômico 12. Então, distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, também, ó, 3 camadas. E o magnésio na forma iônica, será que é mais? Não. O magnésio, para ficar com 8 elétrons, para que a última camada dele fique com 8 elétrons, ó, a última camada dele tem que ser essa. Então, o que, que vai acontecer? Essa camada inteira vai embora. Então, ele vai passar a perder 2 elétrons. Então, ele fica assim, ó, 2 mais, tá? Se eu fosse pensar na quantidade de elétrons, se eu perdi 2, tinha 12, então eu vou ficar com 10, tá? Então, distribuição eletrônica para 10. 1s2, 2s2, 2p6. Então, eu passo a ter 2 camadas. Qual que é o número de prótons e de elétrons? Aqui não muda. Então, são 12 e 12. E aqui serão 12 prótons, porém 10 elétrons. Vamos para o último íon, que é o potássio. Então, o potássio, ele já tem um número atômico um pouquinho maior, é 19, né? Então, fazendo a distribuição, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 18, 4s1, né? Então, ele tem 4 camadas. Quando eu pego, eu vou colocar aqui embaixo porque senão vai tapar, tá? Então, ó, o cátio é bom, né? O potássio na forma iônica, que ele forma um cátion, né? Eu vou mostrar ele assim. Ele fica estável, ó, quando ele perde essa última camada, porque a anterior já tá com 8, tá? Então, por isso que a gente vai apresentar ele só como K+. Então, se ele tá perdendo um elétron, ele vai ficar com 18, né? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, ele passa a ter 3 camadas. Aí, ele quer que a gente coloque em ordem crescente, né? O tamanho dos íons maiores que o lítio. Bom, o maior que o lítio, a gente já consegue perceber aqui, deixa eu ver, o potássio, né? Ele tem 3 camadas quando ele aparece na forma iônica, né? Então, ó, ele já tem um número maior de camada. Então, eu sei que o maior deles é o potássio. Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Então, eu vou excluir esse, porque aqui o último é o magnésio. Vou excluir esse também, porque é o magnésio. E vou excluir esse, que é o sódio. Então, ficou a letra A e a letra C. Quem que é o menor de todos? Vamos ver. O sódio tem 2 camadas quando ele está na forma iônica. E o magnésio também tem 2. Opa! E agora? Como que eu vou saber quem vai ficar maior ou menor, né? Com maior raio ou menor raio? A gente precisa ver a diferença entre o número de prótons e elétrons, tá? Então, por exemplo, os dois têm 2 camadas. Mas quando eu pego o sódio, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. E quando eu pego o magnésio, ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Ou seja, eu tenho 2 prótons a mais. Esses 2 prótons a mais, por uma questão, né, de atração entre as cargas, eles vão atrair muito mais aqueles elétrons que estão ali, aqueles 10 elétrons. Então, eu vou ter uma contração, né, ali no meu raio. Então, embora os dois tenham o mesmo número de camadas, por conta dessa diferença aqui ser maior do que essa diferença aqui, o raio no íon magnésio é menor. Então, o menor de todos é o magnésio, depois vem o sódio e depois o potássio. Portanto, a alternativa C. É isso.
Na sequência aqui, tem mais questão, então se liga. Da questão de química é essa questão 70, que diz assim: o carbeto de silício, também conhecido como carborundum, é amplamente utilizado como abrasivo em pedras de esmeril, em pedras de afiar facas e também em materiais refratários. Esse composto é obtido a partir de uma mistura de carvão com areia, com alto teor de sílica, por meio de processo eletrotérmico, envolvendo a reação global com rendimento médio de 75%, representada a seguir. Então, tenho a reação. Com base nessas informações, prevê-se que a massa de carbeto de silício, obtida pela reação de 6 toneladas de SiO2, né, o dióxido de silício, com 3,6 toneladas de carbono, seja aproximadamente. Então, eu consigo identificar o conteúdo, tá? Ele trouxe a reação, ele trouxe rendimento, ele trouxe informações de 2 reagentes. Então, seria um caso de cálculo estequiométrico, mais precisamente envolvendo reagente em excesso e reagente limitante, tá? Então, a primeira coisa é determinar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Então, quando ele dá duas informações de reagentes, os reagentes são aquelas espécies que estão antes da seta, tá? Então, quando ele dá duas informações, eu já sei que é esse tipo de cálculo, tá? Então, reagente excesso e limitante. Então, eu venho aqui para a reação teórica que está lá e vou comparar o SiO2 com o carbono. Então, eu tenho uma proporção de 1 mol desse para 3 mol desse. Eu preciso calcular a massa molar, tá? Por quê? Porque o exercício ele está fazendo uma pergunta acerca de unidade de massa, tonelada é uma unidade de massa. Então, toda vez que está envolvendo um cálculo envolvendo massa, eu preciso dessa massa molar. Não lembra como que faz a massa molar? Então, vamos lá, te ajudo. A gente escreve a fórmula, separa os elementos químicos. Nós vamos mostrar a quantidade de cada elemento químico e vou multiplicar pela massa atômica. Então, o silício, ele vale 28 e o oxigênio vale 16. Então, somando aqui, eu tenho 28 e 2 vezes 16, que dá 32. Ao total aqui vai me dar um valor de 60 gramas por mol, tá? Então, eu sei que 60 gramas desse estão para, cada carbono vale 12, né? Então, 12 vezes 3 vai dar 36. E aí, eu vou colocar as massas que o exercício me deu. Então, do SiO2 foram 6 toneladas e do carbono foram 3,6 toneladas. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter o valor de 216, então 36 vezes 6 dá 216. E quando eu faço os 60 vezes o 3,6, também vai me dar 216. Então, embora o exercício tenha me dado a informação de 2 reagentes, nesse caso eu não tenho ninguém que é o limitante ou o reagente em excesso, porque o valor ficou igual, tá? Então, tanto faz, eu posso escolher aqui quem que eu vou usar para determinar a quantidade de carbeto que foi formada, tá? Eu vou colocar aqui o dióxido de silício, tá? Então, vou de novo lá na reação, ó, a reação aqui, escrevo ela. Então, dióxido de silício em relação ao carbeto, eu tenho 1 mol desse para 1 mol desse. A massa molar desse nós já calculamos, que era 60 gramas. Do carbeto, o silício é 28, com mais 12, né, do carbono, vai me dar uma massa molar aí de 40 gramas por mol, tá? Então, eu sei que 60 gramas estão para 40. A quantidade de dióxido de silício utilizada foi 6 toneladas. Como a resposta está em tonelada, eu não preciso converter isso aqui para grama, tá? Porque se eu fosse converter, seria 10 a sexta, que iria cancelar com 10 a sexta do outro lado, tá? Então, eu posso deixar aqui em tonelada, não tem problema. Então, isso está para X. Daqui para cá, dividir por 10, tá bom? Então, daqui para cá,
eu também vou dividir por 10. Então, eu tenho um valor aqui de 4 toneladas, certo? E percebam que tem uma alternativa, que é 4 toneladas. Então, aquele aluno que foi meio apressadinho, que não leu o exercício, né, com calma, ele acabou não percebendo que ele traz que o rendimento médio é de 75%. Então, embora, teoricamente, forme 4 toneladas, por conta desse rendimento prático, eu não vou ter 4 toneladas, eu vou ter um pouquinho menos, tá? A gente precisa fazer uma nova regra de 3. Então, 4 toneladas estão para 100%, 75%, que é o rendimento, está para Y. Então, fazendo aqui, né, essa continha, a gente vai chegar aqui num valor de, vai dar aproximadamente não, isso daqui dá exato, né, dá 0,75, dá 3 toneladas. Bom, portanto, a alternativa D de dado. Fica firme aí que tem mais vídeo. Bom, então dando continuidade aqui, próxima questão, questão 71. Todas as soluções aquosas cujos solutos estão indicados nas alternativas são de mesma concentração em mol por litro. A solução que deve apresentar menor temperatura de congelamento é a D? Bom, lembra a dica de achar o conteúdo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual que é o conteúdo que está sendo cobrado na questão. Então, o assunto relacionado com diminuição da temperatura de congelamento é aquela parte de propriedades coligativas, né? Mais especificamente, aquela parte de crioscopia. Então, o que que a gente precisa lembrar? Que quanto maior for o número de solutos, né, ali no meio, menor vai ser essa temperatura da água, no caso de congelamento da água. E no caso da ebulição, maior seria essa temperatura. Então, quanto mais soluto eu tenho, mais atrapalha, né, entre aspas, o processo tanto de congelamento como de ebulição, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos imaginar uma concentração qualquer, né? Vamos imaginar que todas têm concentração 1 mol por litro. Então, quando eu pego a glicose, que é a primeira fórmula aqui, né? Por ser um composto molecular, se eu tenho 1 mol por litro, quando eu faço o processo de dissolução dela, ela não vai se separar, né? Então, ela continua tendo a mesma concentração. Vamos analisar a segunda fórmula, K2SO4, sulfato de potássio. O sulfato de potássio é um sal. Sendo assim, todo sal, quando é adicionado na água, sofre o processo de dissociação. Então, dissociando esse sal, nós temos K+, mais SO4, 2-. Só que a gente precisa balancear. Então, aqui eu vou colocar 2 mol de K+. Portanto, se eu parto de 1 mol por litro desse aqui eu tenho 2 mol por litro, mais 1 mol por litro. Então, totalizando aí 3 mol por litro. Na terceira fórmula, que também é um sal, cloreto de amônio, a gente também vai ter que fazer o processo de dissociação. Então, ele dissocia no íon amônio, NH4+, e Cl-. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mol por litro desse, eu vou ter 1 mol por litro desse e 1 mol por litro desse aqui. Totalizando, então, 2 mol por litro. Para o sulfato de cobre 2, também é um sal. Então, ele vai dissociar em cobre 2+, e o íon sulfato. Se eu tenho 1 mol por litro desse, é proporcional também. Então, também vou ter, ao final, 2 mol por litro. E na última fórmula, que é o composto orgânico, né, que é o ácido etanóico, também conhecido por ácido acético, por ele ser um ácido, ele sofre o processo de ionização, né, quando ele está lá na água. Então, eu também tenho de 1 mol por litro, um desse e um desse.
portanto, 2 mol por litro. Então, qual que eu tenho maior concentração depois que o processo aconteceu? Foi esse aqui, né? Foi o sulfato de potássio. Por quê? Porque ele tem 3 mol por litro contra 2 e contra 1, tá? Portanto, aqui, a alternativa B. Então, é o maior número de solutos depois do processo ali de solvatação ou de solução na água, tá? No caso dos compostos moleculares, certo? Próxima questão, questão 72. Quando a gente bate o olhinho aqui, a gente já vê uma informação bastante característica que nos remete ao conteúdo, que é a constante de Avogadro. Portanto, essa é uma questão que relaciona, né? Massa molar, mol, constante de Avogadro, tá? Então, é aquele famoso varal que a gente monta. Então, vamos fazer a leitura. Certo spray antisséptico contém como princípio ativo o digliconato de clorexidina, na concentração de 10 mg para cada ml. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é aproximadamente 5 vezes 10 a segunda gramas por mol, ou seja, né, 500 gramas por mol, e que a constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23, o número de moléculas de digliconato de clorexidina presentes em um frasco contendo 50 ml desse antisséptico é... Então, a primeira coisa, eu vou usar a concentração como referência para descobrir qual que é a massa que eu vou ter no frasco de 50 ml, tá? Então, ó, eu tenho 10 miligramas em cada 1 ml. O meu frasco contém 50 ml. Então, isso está para X. Então, fazendo aqui os cálculos, a gente vai achar um valor de 500 miligramas, que passando para grama, né, vai ser 500 vezes 10 a menos 3, que é igual a 5 vezes 10 a menos 1 grama. Bom, beleza, achei a massa em grama. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui na formulinha do número de mol, tá? Mas quem quiser pode aplicar também direto no varal, tá? Eu vou fazer primeiro o número de mol e depois eu vou fazer outra regra de 3. Então, qual que é o número de mol que eu tenho nessa massa, né? Então, M dividido por massa molar. Então, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 1, dividido pelo 500, que é 5 vezes 10 a segunda. Portanto, 1 vezes 10 a menos 3 mol. Aí, eu vou para o varal, né? Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23, no caso é moléculas, né? Moléculas. Em 1 vezes 10 a menos 3, tá para Y. Então, eu vou multiplicar primeiro quem não é potência, né? Então, 6, e depois eu multiplico quem é potência. Então, 10 a 23 vezes 10 a menos 3 dá 10 a 20 moléculas. Essa é a resposta final. Portanto, a alternativa A. Questão 73. Otto Tachenius, médico, farmacêutico, iatroquímico e alquimista alemão, dizia que tudo no universo é constituído por 2 princípios, o ácido e o álcali. Em termos de ácido e álcali, explicava uma série de fenômenos, alguns deles de forma ainda hoje consistentes. Por exemplo, a força dos ácidos varia, e os ácidos mais fortes deslocam os mais fracos de seus sais. Um exemplo atual dessa concepção de Tachenius, não sei se é assim que pronuncia, né? Encontra-se na mistura entre soluções aquosas de... Como ele quer respectivamente, vamos ver aqui, ó, ácido e álcali, né? Bom, aqui o conteúdo que está envolvendo
seria aquela parte de funções inorgânicas, que entraria ácido, base, principalmente sais, né? E também, de certa forma, óxidos, porque a gente vê o comportamento, né? Quando eu tenho um óxido ácido, um óxido básico, o mesmo se aplica para sal, tá? Então, hidróxido de sódio tem essa fórmula aqui, né? NaOH. Então, a gente sabe que quando eu tenho essa hidroxila aqui no final, isso aqui, e pelo nome, né, hidróxido, é uma base. Portanto, isso é um álcali, né? E não um ácido. Então, onde eu tenho hidróxido de sódio ou hidróxido de alguma coisa, eu já posso excluir. Tá? Então, vou excluir a letra A e vou excluir a letra D. Ácido clorídrico é ácido, né? O próprio nome já está falando. Ácido acético também. Ácido nítrico também. Então, agora, para a gente conseguir chegar na resposta, a gente vai precisar analisar o segundo item, né? Então, quem que é o cloreto de amônio? Nós vimos ele, né, numa questão aqui anterior. Então, o cloreto de amônio tem essa fórmula. Ele pertence à função inorgânica sal. Então, todo sal é formado pela reação de um ácido com uma base. Então, essa primeira parte aqui do meu sal sempre vai ser originária da base. E essa segunda parte vai ser originária do ácido, tá? Então, quem que é essa base? É o hidróxido de amônio, que é considerado uma base fraca. E quem que é esse ácido? É o HCl, que é considerado um ácido forte. Portanto, o cloreto de amônio vai ser um sal de caráter ácido. Então, como ele quer álcali, não dá para ser. O cloreto de sódio, NaCl, de onde que ele vem? Da base, NaOH, e do ácido clorídrico, HCl. O hidróxido de sódio é uma base forte e o HCl é um ácido forte. Então, quando os dois são fortes, nenhum predomina. Então, acaba indo para neutralidade. Então, esse sal aqui é um sal neutro. Então, por exclusão, né, já não é a B, já não é a C, mas eu vou colocar a formulinha aqui do acetato de sódio para explicar. Então, quem que é o acetato, né? O acetato ele é um derivado do ácido acético, né? Então, o acetato de sódio tem essa formulinha aqui. Ele vem do ácido etanóico, que é um ácido fraco, e ele vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Portanto, ele é um sal que a gente chama, né, lá na química orgânica, de sal de ácido carboxílico, mas que por vir de uma base forte, predomina nele o caráter básico, portanto, álcali. Então, vamos marcar aqui a alternativa E. Na questão 74, só de olhar, né, essa setinha dupla indo para lá e para cá, a gente já percebe que é uma questão de equilíbrio químico, e ainda mais considerando aqui os 4 itens, né, presentes na questão. Então, o equilíbrio químico representado a seguir se estabelece durante o processo de reforma do gás natural para a produção de hidrogênio. Então, eu tenho a reação e ela me fala que para cada mol de metano que eu uso, são absorvidos, né, 52,4 quilocalorias. Considere os seguintes procedimentos: aumento de pressão, aumento de temperatura, adição de catalisador e remoção de monóxido de carbono. Entre esses procedimentos, os que propiciam o aumento do rendimento de produção de hidrogênio no equilíbrio são. Então, vamos lá. O hidrogênio, ele está aqui, né, lado direito da minha reação, considerando o sentido aqui da leitura. Essa parte de equilíbrio químico, ela está relacionada com o conceito do princípio de Le Chatelier. Então, quais são as modificações que eu faço na reação química para deslocar o sentido da reação, tá? Então, se ele quer que seja favorável à produção de gás hidrogênio, eu preciso deslocar essa reação para a direita, que é o lado de formação dele, tá? Como ela é uma reação endotérmica, nesse sentido também, né?
sempre a gente considera o sentido da leitura, eu consigo já colocar aqui uma ideia. Então, se ela é endotérmica, no sentido de formação do hidrogênio, significa que esse deslocamento é favorecido pelo aumento da temperatura, tá? Então, o aumento da temperatura já vai ajudar? Vou marcar que sim. O aumento da pressão. Então, o que Le Chatelier fala a respeito da pressão? Eu vou deslocar a minha reação, no caso da pressão, sempre o inverso do que está ocorrendo com ela. Então, por exemplo, quando eu diminuo a pressão, eu desloco para o lado com o maior número de espécies gasosas. Quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar para o lado com menor número de mols de espécies gasosas. Então, se eu olhar aqui o lado esquerdo, eu tenho 1 mol desse para 1 mol desse. Então, eu tenho 2 mols do lado esquerdo. E do lado direito, ó, todo mundo está no estado gasoso, né? Tenho 1 desse com 3, são 4 mol. Então, vamos lá. Se eu aumentar a pressão, eu vou para o lado que é o contrário, né? Com menor número de espécie gasosa. Então, o aumento da pressão vai deslocar para a esquerda, que não é o sentido de formação de hidrogênio. Então, essa 1 não dá. Para ganhar tempo, como é uma prova objetiva, eu já posso excluir algumas coisas, né? Algumas questões, algumas alternativas aqui. Adição de catalisador. O catalisador, ele não vai favorecer um dos lados da reação, ele só faz com que o equilíbrio químico seja alcançado mais rapidamente. Então, também não dá para ser ele. Portanto, sobre a alternativa C, nós vamos explicar aqui por que a remoção de monóxido de carbono também dá certo. O monóxido de carbono também está do lado direito. Então, se eu retiro ele do meu sistema, o que a minha reação, entre aspas, entende? Eu preciso fabricar mais monóxido, porque o que o princípio de Le Chatelier nos diz? A reação ela tem que voltar a ser como ela era. Se eu tinha monóxido no começo e eu tiro depois, a reação tem que dar um jeito de deixar aquela quantidade igual. Portanto, ela vai tentar sempre deslocar para favorecer essa formação de monóxido, que por sua vez é a mesma direção de formação do hidrogênio. Então, por tabela, esse hidrogênio acaba sendo favorecido também. Então, portanto, a alternativa C, item 2 e item 4. E a última questão, olhando aqui, a gente já vê um monte de substância orgânica, né? Mais precisamente falando um pouquinho sobre reação, né? Então, vamos fazer a leitura. Os compostos responsáveis pelo aroma característico de muitas frutas maduras são formados a partir de aminoácidos ramificados como a leucina. Esse caminho inicia-se pela perda de substituintes típicos de aminoácidos em reações em etapas catalisadas por enzimas, onde ocorrem desaminação, descarboxilação e oxidação, formando um aldeído. Esse aldeído, dependendo da transformação que sofre, pode originar um composto com aroma característico de banana ou um composto com aroma característico da maçã. O esquema mostra esse conjunto de transformações. Os compostos X e Y são respectivamente. Então, vamos achar aqui, ó, o X está aqui e o Y... Cadê o Y, gente? Aqui, ó, está aqui. Então, aqui, primeiro, quem que está sendo formado como produto? É um éster. Então, como que a gente forma éster? Pela reação de esterificação, que é a reação entre um ácido carboxílico mais um álcool. O álcool, ele já foi indicado aqui pra gente, portanto, o X só pode ser um ácido carboxílico. Então, eu já consigo excluir algumas coisas por conta da nomenclatura, né? Então, etanol eu sei que não é ácido,
metanol também não, etanol também não, né? Mas vamos colocar aqui a fórmula do éster para ver quem origina ele, né? Então, eu tenho CH3, um CH aqui, outro CH3 aqui, CH2, CH2, O, C dupla O e CH3. Então, ó, até a gente chegar nesse dupla O, isso aqui veio de quem? Do ácido, tá? É o ácido carboxílico. Então, esse ácido carboxílico, ele deve ter 2 carbonos. Portanto, é o ácido etanóico, que a gente conhece por ácido acético. Até aí eu não consigo excluir nenhuma, porque tanto na B como na E é essa substância que está presente. Então, a gente vai ter que ver agora pelo Y, né? No Y, nós já temos o ácido. Lá do lado dos produtos, a gente tem um éster, né? Então, a gente também vai descobrir aqui quem que está originando esse éster. Então, vamos escrever a formulinha dele aqui do lado. Então, aqui eu tenho CH3, aqui outro CH3, CH, CH2, C dupla O, vou colocar aqui embaixo porque não cabe, né? CH2 e CH3. Então, mesma coisa, né? Até eu chegar no C dupla O, veio do ácido. O ácido tá pronto aqui para mim. Quem que tá faltando? Tá faltando essa outra parte aqui. Essa outra parte é do álcool. Então, como que chama o álcool, né? Com 2 carbonos? É o etanol. Mas eu poderia também excluir aqui, porque, ó, eteno é alqueno, não é álcool, né? Então, eu poderia excluir a alternativa B e ficaria, de fato, somente com a alternativa E. Tá bom, pessoal? Bom, então, é isso. A correção da primeira fase, prova de conhecimentos gerais específica para a área de exatas e humanas, foi finalizada, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, né, vocês, que ficou mais claro aí. Foi uma prova, como eu comentei no começo, né, fazível, mas que sempre tem que ser feita com muita atenção, tá bom? Então, na sequência, eu vou disponibilizar a prova para o pessoal da área de biológicas. Então, se é o seu caso, né, que vai ajudar, ou o caso de um colega, indica aí esse vídeo para que a gente tenha o maior número de pessoas sendo favorecidas, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.